A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de terça-feira, 10 de junho de 2025, tem como título: O Sumo Sacerdócio de Jesus diante do Pai. O texto bíblico encontra-se na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao 16, que diz assim: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Queridos, o título de sumo sacerdote é apenas um de muitos aplicados a Jesus, Messias, Salvador, Filho de Deus, Filho do homem, amigo dos pecadores, etc. Cada um aborda um aspecto particular de quem ele é e o que isso significa para nós. Na carta aos Hebreus, portanto, Jesus é chamado de sumo sacerdote. A palavra sacerdote tem dois significados principais. Em primeiro lugar, significa aquele que medeia nos serviços religiosos. Em segundo lugar, significa aquele que é santo ou separado para realizar outros serviços. O primeiro lugar onde encontramos essa palavra usada na Bíblia é em Gênesis 14. Abraão, o amigo de Deus, entrou em luta para resgatar o seu sobrinho Ló, o qual havia sido capturado pelo exército de Elão. Em seu retorno, Abraão foi recebido por Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Este homem, cujo nome significa o Rei da Justiça, abençoou Abraão e o Deus Altíssimo que dera a vitória a Abraão. Em retorno por essa bênção, Abraão deu um dízimo, 10%, de todos os despojos da guerra a Melquisedeque. Por este ato, Abraão mostrou que reconhecia a alta posição de Melquisedeque como sacerdote de Deus. Anos mais tarde, o bisneto de Abraão, Levi, foi escolhido por Deus para ser o pai da tribo sacerdotal. Quando a lei foi dada no Monte Sinai, os levitas foram identificados como os servos do tabernáculo, com a família de Arão tornando-se sacerdotes. Os sacerdotes eram responsáveis de interceder a Deus pelo povo, ao oferecer ali os muitos sacrifícios que a lei requeria. Entre os sacerdotes, um era selecionado como o sumo sacerdote, o qual entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, para colocar o sangue do sacrifício sobre a arca da aliança. Através desses sacrifícios diários e anuais, os pecados do povo eram temporariamente cobertos até o Messias removê-los de uma vez por todas. Portanto, quando Jesus é chamado de nosso sumo sacerdote, é com referência a esses dois sacerdócios anteriores. Como Melquisedeque, ele foi ordenado sacerdote além da lei dada no Monte Sinai. Assim como os sacerdotes levíticos, Jesus ofereceu um sacrifício para satisfazer a lei de Deus, ao oferecer a si mesmo por nossos pecados. Ao contrário dos sacerdotes levitas, os quais tinham que continuamente oferecer sacrifícios, Jesus só teve que oferecer o seu sacrifício uma vez, ganhando a redenção eterna por todos os que se aproximam de Deus através dele. Um outro ponto importante sobre o sacerdócio de Jesus é que todo sacerdote é nomeado de entre os homens. Jesus, sendo Deus desde a eternidade, tornou-se homem para sofrer a morte e servir como o nosso sumo sacerdote. Como homem, ele estava sujeito a todas as fraquezas e tentações, as quais também somos, a fim de poder pessoalmente se relacionar conosco em nossas dificuldades. Jesus é maior do que qualquer outro sacerdote. Por isso é chamado do nosso grande sumo sacerdote, no texto que lemos,
o que nos dá a coragem de vir ao trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.